ecossistema, para mim, é todo e qualquer ambiente físico, virtual ou híbrido, só composto por partes interdependentes, muitas vezes com interesses conflitantes, mas que podem depender uma da outra para ter sucesso. Essa frase diz que você precisa de um concorrente para ser melhor a cada dia. E não seja arrogante em achar que ele não deveria existir. Ele é o seu professor. Se dê conta que o sucesso de ontem não é o sucesso de hoje e jamais será o sucesso de amanhã. E para combater essa dicotomia, entendo que a inovação contínua, busque conhecimento, leia, se instrua. Se alguém só pega o meu livro assim, na livraria, eu busco, vou aprender a buscar cliente. É a busca de si mesmo. Ninguém vai dar certo inovando em nada se você não conhece, se você não aprende a se conhecer melhor. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast, esse episódio especial. Estamos gravando aqui com uma pessoa ilustre, Fernando Seabra. Acho que a maioria das pessoas deve conhecer. Shark Tank, passou pelo Shark Tank? Eu fui avaliador do programa Shark Tank por diversos anos. Aí eu vou contar essa história toda da minha relação com os reality shows de empreendedorismo. Legal, é uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Nos encontramos no evento. Ganhei um livro de presente, um livro maravilhoso, a Mandala da Inovação. Inclusive, acho que já fica como um roteiro aqui para a gente conversar. Isso e aí. Seja muito bem-vindo ao Universo Apo. Dulce, obrigado pelo convite. Para quem não sabe, eu já conhecia o escritório, mas virtualmente, conversei com ele há um tempo atrás, e naquela visita ele fez um tour virtual comigo, eu fiquei impressionado com quanto esse espaço inspira inovação, né? E agora, presencialmente, fiquei mais encantado ainda. Que bom. Eu acredito, Edu, que o externo mexe com o interno, né? Eu acredito em movimentos de motivação, mas muito mais em movimentos inspiracionais. E a gente criar um local que inspira inovação só como esse é lacuna essencial para que qualquer inovação aconteça na vida do profissional e na empresa na qual ele está inserido. Eu acho que não dá para separar indivíduo de empresa, né? E a gente vive uma cultura ainda de uma pessoa ela é uma coisa fora da empresa, ela é outra coisa só lá dentro da empresa. Então eu acredito que o ambiente inspira, o ambiente educa e educação transforma aquele indivíduo naquele ambiente. Perfeito. É uma roda, é uma ciranda, é uma mandala da aquisição de conhecimento. E o espaço de vocês faz isso acontecer, parabéns. Muito obrigado, honrado em ouvir isso. A gente acreditava muito que, como a gente atende a indústria tinha que ter uma referência diferente do que eles viviam. Obviamente a gente não tinha este conhecimento formatado desta mandala, disso que tu trouxe aqui para nós, um passo a passo, mas a gente sabia que a gente tinha que inspirar de forma diferente. Então a gente investiu no espaço e isso... um pouco depois da pandemia, todo mundo me chamou de louco. Falou, não, porque não investe, porque não sei o que. Eu falei, não, a gente vai investir. Porque a gente quer a mudança, ela tem que começar de dentro. A gente não pode exigir coisa dos outros que a gente não faz. Então aí que a gente começou o investimento no projeto de todo espaço. E realmente é uma das coisas que mais chama atenção quando o pessoal vem aqui. Né? Foi um investimento alto, mas hoje, para nós, faz todo sentido. E eu já vou aproveitar o gancho. Eu sou aquele que eu jogo a batata quente para responder. Por favor, porque batata fria ninguém quer, né? Boa. A gente quer batata quente, a gente esfria um pouquinho ela de uma mão a outra, vai jogando, salzinho em cima e manda brasa. Manda brasa, boa. Quando a gente fala de inspiracional, a gente, tu já entende um pouco, né? A gente conversando nos bastidores, já se conhece, então tu entende que a gente atende a indústria. E eu vou puxar um papo um pouco para a indústria, tá? A gente vai cair um pouco aqui. Quando a gente fala em inspiracional, tu não consegue, tu não acha que às vezes fica um pouco longe de tocar?
principalmente quando a gente fala, vamos supor, a gente vai começar um projeto de inovação dentro da indústria. Eu acredito fielmente que se todas as estruturas estratégico, tático, operacional não tiverem acreditando na inovação, não roda. Ponto final. Mas tu concorda que às vezes é um pouco difícil de tocar o que é essa inspiração e tudo mais? Parece que eu encomendei essa pergunta, né? Nunca me perguntou isso, mas eu tenho uma posição em relação que é o seguinte. Não sei se você sabe, mas a palavra inspiração vem do latim inspiratio, que significa soprar em, que é tocar no coração de alguém, né? Eu acho que a transformação real, ela não ocorre se ela não começa só pelo coração. E quando a gente só fala disso, a gente está falando da construção de cultura organizacional. E a gente só vive inovação se a gente cria cultura, entrega metodologia para ver inovação, que é o que eu faço com as minhas metodologias da Mandala da Inovação. Então, quem quer entregar inovação tem que entender que a inovação tem que ser só top-down. Não existe inovação sem processo de liderança. Sempre falo isso nos meus eventos. Se eu for desejar alguma coisa para alguém em casa, que você trabalhe em uma empresa onde a liderança entrega ambiente e possibilidade de você crescer, viver em inovação. Se não, hashtag faça sua malinha, pegue o seu banquinho e saia de mansinho, porque eu não sei quanto tempo a sua organização estará sobrevivendo. Muito bom. Então, associar a aquisição, entrega de conhecimento com transformação de coração, alma, e fazer disso ser uma causa na capacidade de qualquer empresa resolver problemas reais da sua base de clientes, essa é a forma de sucesso para qualquer negócio. Não importa o nicho de mercado nem o tamanho daquela empresa. Uhum. E essa é a diferença de inspiração e de motivação, né? Motivação é você escutar alguma coisa no fim de semana, ficar 3 noites sem dormir e na segunda-feira voltar a ser a mesma pessoa na sua empresa. Inspiração com entrega e aquisição de conteúdo é você consumir conteúdo no fim de semana, chegar na segunda-feira com um mapa de metodologias a serem implementadas e saber onde você quer chegar uma vez que você descobriu quem você é e onde você está, mas com roadmap, metodologia. E é o que eu faço no meu dia a dia, é o que você faz no seu dia a dia. E quem não vive isso não se dá conta disso. Então, sempre repito, pessoas que fazem o que eu faço e o que vocês fazem aqui na Rapo, a partir do momento que a gente se deu conta o quanto o nosso conteúdo transforma outras pessoas, se a gente não faz a transformação acontecer, a gente está numa dívida moral com a sociedade. Então eu falo, quem aprende e não educa, está desaprendendo e devendo algo para alguém. Então se você em casa aprendeu algo que mudou sua vida e se você acha que pode mudar a vida de alguém, passe adiante com o seu conhecimento, que só assim você vai aprender mais. E assim a gente vai mudando a sociedade à nossa volta. E o curioso é que eu trago um olhar bem diferente à inovação, porque quando eu penso em inovação, as pessoas pensam em produto, em tecnologia. Eu falo que inovação não é tecnologia. Tecnologia é ferramenta. Para ter mais ou menos inovação, depende do seu tamanho, depende do seu porte e seu nicho de mercado. Inovação é plano de cultura, organização mental e metodologia, que é o que a gente entrega. Muito bom. Eu não tinha... A gente vê isso de forma clara, que cultura impacta diretamente em qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Porque a gente pode falar de inovação dentro da indústria, às vezes inovar fazer o básico bem feito é uma inovação, no nosso ponto de vista. Tem indústrias que não tem um CRM dentro da indústria. Então, tu pode começar a inovar fazendo coisas básicas, implantando tecnologias básicas, rituais básicos. Básico, como usar um WhatsApp. Como usar um WhatsApp bem usado. Bem usado. Eficiente. Né? A gente fez um estudo, inclusive, agora para a indústria do vestir, né, que é a indústria têxtil, né, mais conhecida, que a dor da indústria têxtil, a gente está levantando a mão de forma veemente para isso, que a dor da indústria têxtil ela não está correlacionada ao produto. Porque a cadeia de suprimentos hoje ela está muito estável. Todo mundo tem acesso ao mesmo mercado.
todo mundo tem acesso ao mesmo conhecimento. O engenheiro que trabalha na tua indústria pode vir trabalhar na minha, desde que remunerado de forma que atraia ele para vir para cá. Então está tudo muito perto. E a gente acredita de forma fiel que cada vez mais a inovação vai estar relacionada a serviço. Cada vez mais o diferencial competitivo das indústrias vai estar no serviço. Enquanto inova, enquanto entende da dor genuína do cliente dele. Daí a gente cai no varejo. Eu vou associar o seu raciocínio com o momento que a gente vive de inteligência artificial. Sim. Se o valor agregado está cada vez mais no serviço, e que eu concordo, só quer dizer que o valor agregado está só cada vez mais no pós-venda, que é o lado mais humano das relações comerciais entre empresas e pessoas. Né? Isso reitera o argumento que a gente tem falado, e eu bato nessa tecla, é dizer que o fato da gente viver hoje uma sociedade pautada em inteligência artificial faz com que o ser humano tenha mais valor. Muito bom. Porque os processos são mais automatizados, Sim. Né? Então a gente tem mais espaço e a nossa capacidade de se relacionar, para quem aprende a fazer o que eu ensino, que eu chamo de networking sustentável, essa pessoa vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Então a gente usa a tecnologia com inteligência artificial para entregar mais rápido e mais barato. E quem faz isso tem que entender, e as empresas que estão fazendo coisas certas há muito tempo, tem que entender que quem fracassa hoje não é porque faz a coisa errada, é porque faz a coisa certa por muito tempo. E não entendeu que o choque externo de cultura da concorrência veio através das tecnologias exponenciais e mudou o ecossistema daquela pessoa. Então, o que antes você atendeu muita gente por muito tempo deixou de ser o que as pessoas querem. Quem não se dá conta disso não vai ser protagonista do choque de cultura, mas sim vítima da transformação de inovação contínua da sua concorrência. Sim. Então, o humano tem mais espaço para ser humano. Se eu não me engano, o livro agora do Kotler fala sobre isso, né? O futuro é imersivo, né? Isso. E a gente traz muito essa ideia de imersivo, de imersão e de contato do humano, realmente, que é muito conectado com isso que tu falou. Então, ou seja, a gente tem que voltar e entender que quem não nutre o seu capital humano, que é o nosso intelecto, com arcabouço de aquisição de conhecimento, essa pessoa vai ser um ser vazio para se comunicar e para se relacionar. Então você tem que ser um cara em casa que você estuda, que você tem visão de mundo, que você viaja, que você fala línguas, que você lê coisas da sua área, lê coisas não da sua área, que você assiste coisas que não tem nada a ver com a sua vida, que você entende o que é o contexto histórico, que você entende que a gente é hoje, o que a gente foi no passado, que você entende que quem não tem futuro, quem não tem passado. Então, tem que valorizar o que te construiu até hoje. Sim. E se você não vê essa jornada, quem você vai ser? Uma pessoa vazia. Né? Então, a gente quer, nessa relação humana, onde o humano entrega mais, a gente quer estar sempre se relacionando com pessoas que estão nutrindo o seu capital intelectual e o seu, eu chamo isso de arcabouço intelectual. É a nossa capacidade de se enriquecer. E a gente vem de uma cultura, dos nossos avós, que faziam engenharia, administração ou médico e tinham os seus próximos 40 anos de vida garantidos. Hoje, as formações fixas acadêmicas são só uma porta de entrada na jornada de aquisição de conhecimento. Então, a graduação básica hoje, a gente considera ela mais falida porque ela não entrega o ser humano que a sociedade exige, mas entrega o início da construção de um conhecimento. Quem não percebeu isso já entra no mercado sem oportunidade de trabalho e de se recolocar. Sim, muito bom. Muito bom. É uma coisa que eu defendo muito, muito mesmo. Que a gente fala em outras palavras, mas que eu acho que conecta muito com isso, que é
Não importa IA, não importa ChatGPT, não importa, se tu não tiver bagagem. A bagagem é o arcabouço. Exatamente, que é o que eu conectei também. Então, o pessoal fica com muito medo. Eu falo, se tu não tiver bagagem e usar ChatGPT, tu vai ser uma pessoa com uma ignorância potencializada, no final das contas. Cara, eu sempre repito, a inteligência artificial vai fazer o inteligente ser mais inteligente, mas o burro ser mais burro. Mais burro, perfeito. E aí eu cobro muito isso pessoal aqui dentro, porque ficam naquela de conversam com o GPT, porque eu acho que tem fases, né? Primeiro a empresa entender que precisa, depois as diretorias aceitarem isso, daí a operação aceitar e a operação começa a utilizar. Aí depois que a operação começa a utilizar, tem a curva de que todo mundo se empolga, daí usam muito. Daí depois disso, ao longo do tempo, a gente percebeu que veio baixando e depois estabiliza. Quase como um mercado novo, né? Tem aquela curva, o pico, depois desce e daí estabiliza. Só que o que a gente percebeu é que as pessoas estavam usando e a primeira resposta que vinha nem lia, não discutia. Porque acredita demais na fonte, mas esquecem de verificar qual a base que alimenta a fonte. Sim. Quais são os dados inseridos ali, né? E tem que entender que a IA, ela vai te massagear dados para falar algo. Mas o curador final da veracidade e aplicabilidade do conteúdo entregue tem que ser do ser humano. Muito bom, é isso aí. Né? Isso me leva ao tema que me trouxe essa vez a Joinville, cidade que sempre me acolhe muito bem. Joinville é a cidade que eu mais faço eventos o ano inteiro. Né? Olha só. Fora a minha, é a cidade que eu mais visito o ano inteiro. E essa vez eu vim participar aqui do Summit de Inteligência Artificial. Através desse evento, Joinville se tornou já o maior ecossistema de inteligência artificial da América Latina. Através do Summit e dos profissionais que a gente consegue reunir, trazer do Brasil e do mundo para participar aqui do Summit. O Summit esse ano a gente teve 1.000 pessoas presentes. Eu conversei com o Dieter lá, acho que até passou um pouco, né? A previsão estava em 1.300, né? Impressionante, né? Isso aí, só mais de 1.000. E isso de um ano para o outro, né? Porque o primeiro evento foi ano passado. O ano passado, 600 pessoas, isso. E eu acho maravilhoso a gente trazer essa questão de... A Joinville é um polo, eu sou apaixonado pela cidade, mas desmistificar um pouco essa ideia da inteligência artificial. Porque eu vejo que como digital é uma coisa que ela veio para ficar, ponto final, é indiscutível. Mas parece que bagunçou um pouco o mercado. Agora tudo é solução de IA, agora tudo tem a hype, né? E eu falo com conhecimento porque eu sou investidor anjo. Sim. Eu sou investidor anjo na Bossa Invest, né, o maior fundo de venture capital da América Latina. A Bossa já investiu em mais de 2.000 startups e criamos no fim do ano passado o primeiro pool de investimentos em startups de inteligência artificial. Legal. Né? Eu hoje tenho um portfólio de 14 startups, 9 no Brasil e 5 nos Estados Unidos. Entre elas, eu sou sócio da Neuralink, da OpenAI, do X, do SpaceX, e quem traz essas iniciativas ao Brasil é a Bossa Invest. Né? E a gente vê uma hype, né? Não é fácil achar startups que realmente entendem o que é ter criado uma inteligência artificial própria, né? Mas é muito interessante esse processo de busca, né? Porque eu que interajo com empreendedores aí há 10 anos e vou te comentar a minha relação com os reality shows, é muito rico ver a capacidade que as pessoas têm de gerar ideias e contribuir para que essas ideias virem realidade, né? Um empreendedor tem muita dificuldade, porque as pessoas não sabem a diferença entre criatividade e inovação, e eu ensino isso no meu programa, palestra. O que seria a diferença, se puder falar? Claro, claro.
Há 2 meses atrás, o Brasil foi eleito em Cannes o país mais criativo do mundo. Isso parece uma honraria muito legal. É legal do ponto de vista de quem trabalha nessa área. Mas as pessoas têm que se dar conta que criatividade é a nossa capacidade de gerar novas ideias, ponto. Inovação, na minha definição simples, que tem que ser para todo mundo entender, inovação é a nossa capacidade de transformar essas novas ideias em realidade. E execução de ideias é o que transforma a sociedade, é o que gera oportunidades, é o que resolve um problema de um cliente final, porque segundo vou citar aqui meu professor e mestre, Sir Peter Drucker, pai da administração moderna, eu fui aluno dele nos Estados Unidos, uma empresa só existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Então, a capacidade de inovar é muito mais importante do que a capacidade de ser criativo. Continuando, ponto, parágrafo. O Brasil foi eleito o país mais criativo do mundo. E vou citar aqui para você o ranking dos países mais inovadores do mundo, ranking agora de 2024. Um ranking que elenca somente 80 países. Você faz ideia em que número o Brasil está no ranking de 80 países no quesito de ser mais criativo no mundo ou não? De ser mais inovador? Inovador, né? Criativo está em primeiro. Inovador, eu jogaria um pouco para baixo, porque eu acredito que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande em executar coisas. Eu vou facilitar para só para você não chutar errado. No ranking de 80 países, a gente está em número 62. Uau! O que adianta ser mais criativo e ganhar premiações em Cannes, das grandes marcas multinacionais que empregam a nossa publicidade? Sim. E tá lá no fim da linha, atrás de países como, não vou nem citar nome aqui, por favor, para não parecer pejorativo, né? Não, porque que não é no fim das contas, não né? Sim. Né? Mas eu entendi. Então a gente tem que entender e tem que entender que quando a gente acha que algo está bom demais para ser lançado, o timing já passou. Entender que o ótimo é inimigo do bom. O que a gente só precisa é começar a executar. E esse é meu dia a dia, assessorando e mentorando empreendedores aí, Brasil afora, em eventos e nos programas que eu faço. Então, vamos executar, gente. Vamos executar. Sim. E lembrar que o Startup Way of Life é errar rápido e errar barato. E quem não erra no processo de execução, algum dia vai ter um problema e o tombo vai ser grande demais. Sim. Então não tenha medo de lançar algo errado, mas lance pequeno, entenda o que é uma POC, entenda o que é um mínimo produto viável, entenda e aprenda a viver o processo de iteração, que é escutar os desejos e necessidades do seu cliente. Isso me leva à frase base de tudo que eu ensino, que é empreender não implementar soluções, mas sim resolver problemas. Perfeito. Muito básico isso, mas o empreendedor só não se dá conta, porque ele é apaixonado pela solução. Sim. Porque ele é o cara que teve aquela grande ideia. Sim. Ideia não transforma. A gente tem um parceiro nosso que ele é formado pela IBM, e a gente tem um dos eventos aqui que a gente puxa de inteligência artificial aplicada a vendas. Porque eles têm uma empresa de tecnologia, hoje é uma das maiores empresas de tecnologia de força de vendas, que é diferente de pipeline. Força de vendas é para manutenção de base, é indústria, é um pouco diferente, né? E eu acho interessante que ele sempre traz isso aqui. E fala, gente, para com a folia de que tudo tem que ser por IA, tudo tem que não sei o que por IA. E no fim, a inteligência artificial, ele traz exatamente isso no slide. Para existir inteligência artificial, tem que existir um problema. Um problema. E um plano. E um humano em cima dela. Perfeito. E ele fala, e um problema é grande o suficiente em quesito produtivo para que justifique aquilo ali. Porque às vezes são problemas pequenos também. Sim. Né, que vou criar um monstro, uma bazuca para matar uma formiga. Eu tenho a minha lista assim, que eu ensino as pessoas, os 10 passos da validação. 1. Que problema você quer resolver? 2. O problema realmente existe?
3. Alguém já resolve assim? 4. De que forma o problema é resolvido hoje? 5. Você resolveria o problema melhor do que a forma que ele é resolvido hoje? 6. Será que a forma que você quer resolver faz o seu negócio ser sustentável? 7. Será que alguém pagaria pela solução que você quer entregar? 8. Será que alguém só pagaria o que você precisa que seja pago? E eu crio uma lista assim. E eu tive a sacada de Pagaria só o que precisa. Será que alguém só pagaria Aham. a solução que você quer entregar, o valor que deveria ser pago para o seu negócio ficar em pé? Sim. É o break-even para E chegar qual no... a sacada desse tema, Edu, é que uma vez um aluno meu chegou e falou o seguinte: ó, Fernando, meu projeto está operacional, eu estou funcionando, a empresa está rodando, mas eu quero te perguntar o seguinte: qual é a hora de eu parar de vender só para amigos e conhecidos? Eu falei: Passou já. já passou, é quando você lançou. Né? Então, tem muitas empresas que vivem num momento o que eu chamo de zumbi business. Né? Que tem um cliente errado, não é o cliente ideal, e tem muita gente que já deveria ter morrido como empresa, mas às vezes está com um cliente desavisado, está com um cliente errado, está com um amigo comprando. Era melhor não ter um amigo comprando, porque é para o cara cair na real logo de vez. Tem que mudar, tem que pivotar, porque o meu papel só como mentor, e eu sou chamado e me denomino mentor chute na canela, é fazer o seguinte: eu ajudo pessoas a realizar sonhos e negócios serem executados, desde que esses negócios e sonhos mereçam ser executados. E tem muita gente que fica sonhando e tentando realizar elucubrações. Sim. E não soluções de problemas. O pessoal, eles olham para tudo isso aqui, para GoFi, para Aura, para outras tecnologias que a gente tem, que já andam, né? E perguntam: nossa, quanto de investimento e não sei o quê, como que vocês fizeram isso? Eu falei: a gente fez. Isso aí. A gente se mexeu, a gente não espera. Daí, se eu falo que é uma das vantagens competitivas, eu acho, nós, que a gente, se for para andar 1% por hora, a gente só não vai parar. Isso é uma regra entre os diretores. Sim. A gente não pode parar. Entende? E isso fez a gente, obviamente, são 5 anos, né, que a gente tem de vida hoje, tudo, né? Todas as empresas, tudo surgiu em 5 anos. E, obviamente, poderia ter crescido muito mais, cometi vários erros nesse caminho. Mas é uma cobrança que a gente se faz, né? Do Carol, que você realizou em 5 anos. Meu Deus do céu! Há 20 anos atrás ele levaria 30 anos. Sim, perfeito. E é só 5. 5 anos é muito pouco tempo. Sim. E a gente tá com a mentalidade de Startup Way. Sim. Você tem que crescer 20, 30, 50% ao ano. Sim. Né? E a gente acha que todos os negócios têm essa taxa. Não. Sim. Nossa, o que vocês realizaram em 5 anos agora, antes você levaria 30 anos. Sim. Hoje a gente tem muito mais pé no chão. Acho que a indústria nos ensinou muito também. Previsão, nem tudo tem que ser rápido, pé no chão. A indústria, ela traz outra visão de mundo versus a indústria da tecnologia. Perfeito. E eu acho que a gente está no meio. E isso Muito foi bom. maravilhoso, maravilhoso para nós. Estrutura de governança, clareza, foco em projetos específicos, não pulverizar demais. Então, foco em o que tu quer ser. Saber o que tu quer ser. E isso é uma coisa básica. Hoje eu rodei um pouco lá no Summit, eu estava ouvindo a batalha de startups ali. Tá. E às vezes a gente fica de olho também em alguma específica que a gente possa fazer aquisição, que tenha soluções para a indústria. E aí, mas quando a gente vê, é uma coisa básica, que é uma definição de CP clara. Eu fui conversar com um pessoal ali, eu falei: quem que vocês atendem? Então a gente atende empresas grandes. Eu falei: Tá, mas o que é isso? o McDonald's ou a Schultz são empresas totalmente diferentes. Uma indústria, outra varejo. É exatamente o comentário que eu fiz para esse empreendedor especificamente. É muito legal essa história de você ser nicho do nicho, mas te limita.
Sim. né? E o que que é esse cara que é nicho do nicho? O que que é o grande? É de tamanho, é de vertical, é horizontal, e aí Sim. você perde o seu poder de negociação e de execução, Perfeito. né? Perfeito. Tirando para os times é muito mais difícil. A gente montou uma ideia agora de unidade, né? Então a gente vai nichar as estratégias de vendas em algumas delas, só que por unidade. Por exemplo, a GoFi ela tem indústria, só que dentro da indústria tem indústrias principais, têxtil, plástico e mecânica, que são 3 indústrias diferentes. Então a gente vai fazer o quê? Subdividiu em centros de custos, times de expansão, e aí cada time vai ser especialista em um mercado diferente. Genial. Então a gente nichou o projeto de expansão em si. E a tecnologia está um pouquinho mais aberta aqui na ponta, porque cabe nas 3, né? Que são soluções administrativas. Então, e o Shark Tank, eu acho que esse é o pessoal pergunta bastante como, por quê, como tu chegou lá, O meu envolvimento e com teu esse envolvimento com projeto, esse tá. projeto. Eu entrei no ecossistema de inovação, Uhum. após ter tido uma jornada empreendedora. Eu fui empreendedor serial por 25 anos, e aos 45 anos, que fazem exatamente 11 anos, eu tenho 56, aos 45 eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp, de São Certo. Paulo. Apesar de ser uma entidade do estado de São Paulo, da onde eu venho, a startup, a gente criou uma competição de startups que recebe e recebia projetos do Brasil inteiro, né? E eu ajudei a criar o que se tornou a maior competição de startups da América Latina. Naquele momento eu fui convidado para me tornar avaliador do programa do reality show Shark Tank Brasil. Fiz isso por vários anos, fui chefe da banca de avaliação. Depois fui convidado para ir para a frente das câmeras num segundo reality que também passou na Band e na Sony, que é o Planeta Startup. Depois passou só na Record. E de lá para cá eu fiz um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Eu sou o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo e startups no mundo hoje. E agora em julho eu vou gravar um sétimo já aqui no Brasil. Bacana. E isso me deu a possibilidade de estar em contato com centenas de empreendedores diretamente e milhares indiretamente, uma vez que entre eventos online, presencial e lives, esses 10 anos eu fiz mais de 700 eventos de inovação e empreendedorismo. E isso Então, abre você vê muita gente, você Sim. vê de tudo, só todo mundo quer falar com você, Sim. quer ter, então... E tem até uma estatística que parece chocante, né? Essa é uma das coisas que eu ensino às pessoas, uma das 12 metodologias que fazem parte da Mandala da Inovação, que é um compilado de 12 metodologias ágeis que entregam a possibilidade da gente viver o conceito de inovação contínua na nossa empresa e vida. Uhum. É uma metodologia que se chama Só Pitch Canvas, que eu ajudo o empreendedor a montar o seu pitch ideal para conseguir um parceiro estratégico ou levantar recursos com investidores, investidor anjo, assim como eu sou, né? E através dessa metodologia, o empreendedor vai entender uma visão estratégica, vai entender o passo a passo. E então já ajudei muita gente a desenvolver muito projeto, e as pessoas precisam de um caminho. Perfeito. E o caminho é metodológico, que a gente entrega através de metodologias. Perfeito. Perfeito. Dentre esses pilares que a gente tem aqui, tu colocou conexões, né, que me chamou a atenção, que é o que a gente conversou um pouco antes. Conexões estaria relacionado mais a pessoas, a expansão de networking? Eu falo o seguinte, o primeiro elo da minha mandala, que são 6 elos que abraçam as 12 metodologias. O primeiro elo é o elo da busca. Até imagino alguém só pega o meu livro assim, na livraria, busca, vou aprender a buscar cliente. Busca conexões, deve ter Eu falo o seguinte, é a busca de si mesmo. Ninguém vai dar certo inovando em nada se você não conhece, se você não aprende a se conhecer melhor. Então a frase é o seguinte: quem é você na fila do pão? Você está alinhado com o que eu chamo a teoria do encontro,
que é o trinômio para mim da sua essência, da sua vocação e do seu day one, né? Porque ninguém vai dar certo em nada na vida, principalmente agora, no momento de muita tecnologia exponencial e IA, sem saber quem você é. Se você está alinhado com o que você veio fazer aqui no mundo, ninguém está aqui por acaso, né? E quem não entendeu isso, me dá licença, porque a gente é protagonista, né? E uma vez que o nosso papel como agente de inovação, vou trazer aqui a definição de Joseph Schumpeter, o pai da inovação. Nós somos agentes de inovação com a missão de destruir o velho, de criar novos mercados, acabar com monopólios, ou seja, basicamente é nosso papel acabar com a concorrência. Então é papel da concorrência acabar com a gente. E a gente só vence essa guerra se a gente aprende a viver o que eu chamo de conceitos de inovação contínua. E eu criei uma frase que é um pouco filosófica, mas que é a demonstração do que é inovação contínua. Todo mundo que vive processos de inovação no conceito de começo, meio e fim, já nasceu morto. A inovação, ela começa e nunca acaba. Uhum. E a frase que eu falo que demonstra isso é o seguinte, essa frase é bem interessante, ó. Todo início é o fim de algum começo. Todo início é o fim de algum começo. Tudo que a gente começa muito bom. É o início de algo, mas algo já começou antes. E quem não entende que a gente, como profissional, tem que alimentar o nosso arcabouço com constante aquisição de conhecimento, ainda mais agora com a IA nas nossas vidas. Se a gente não faz isso, a gente já está morto como profissional e como ser humano. Vou trazer um dado técnico que é o alicerce disso. A gente sabe que a lei de Moore, para quem não conhece Moore, foi um dos engenheiros Moore que fundou a Intel. Uhum. Né? No fim dos anos 50, Moore falou que criou a lei de Moore, que diz o seguinte: a capacidade de tudo vai dobrar a cada 18 meses. Uhum. Isso era uma verdade até 5 anos atrás. A partir de agora, com a inteligência, com a IA, a capacidade de tudo de se dobrar baixou de 18 para 3 meses. Sim, estava em 3,8, né? Olha só que loucura. Sim, é assustador. Né? Assustador. Então, quem não vive a inovação contínua, inclusive na capacidade de alimentar o seu arcabouço como pessoa, sim. Não vai se relacionar só melhor no ponto de vista pessoal, nem profissional. E após passar nesse primeiro elo, que é o elo da busca, vou no elo que você comentou, que é o elo das conexões, que é aprender a fazer o que eu ensino, que é networking sustentável. As pessoas estão acostumadas a fazer só networking, que é o quê? No senso comum é te conhecer hoje e te pedir um favor amanhã. Eu ensino o seguinte: isso não é networking, isso é simplesmente ser interesseiro. E eu ensino o conceito do network sustentável, ensinando as pessoas que existe o networking interesseiro, interessante e interessado. Seja menos interesseiro, se torne mais interessante aos outros e mais interessado nos outros. Você se torna interessante alimentando o seu arcabouço intelectual e profissional e se torna mais interessado nos outros, entendendo com quem você quer falar, por qual motivo, como você vai compartilhar com aquela pessoa, se você tem algo que ela precisa a curto, médio e longo prazo. Muito bom. Isso gera uma mudança na forma só como a gente encara as pessoas. Sabe que eu ouvindo tu falar, eu fico refletindo, porque para mim o networking hoje ele é fundamental para o que a gente faz, principalmente mas eu não via isso tanto antes. Antes eu acho que a gente nasceu no meio da pandemia digital, a gente cresceu muito para esse canal e hoje 80% das nossas vendas não vem mais do digital, vem de relacionamentos pessoais, tete a tete, né? Mas tu não concorda que isso não é uma inovação? A gente brinca que isso é o que os incas e os maias faziam, né? Vamos voltar ao início lá do nosso papo. A inteligência artificial vai fazer o humano ter mais valor. Muito bom.
Então você está falando agora, você está ratificando o que a gente falou há pouco. Sim, verdade. Os seus maiores leads e mais fortes e sustentáveis não vêm mais do digital automatizado. Sim. Vem das pessoas que te conhecem, porque você entrega com excelência, você entrega serviço, o word of mouth, o seu cliente, você vive o que eu chamo de funil de vendas invertido. Você faz a atração e no fim a pessoa se torna o seu evangelizador da sua marca, do seu branding e da sua entrega. O cara que consome uma coisa com você hoje e comigo, ele quer que alguém consuma da base que ele conhece, porque quem consome excelência quer compartilhar a excelência com o mundo. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar mais uma visão que eu tive agora contigo e olha que interessante, porque o que tu falou ali dos 3 pilares para um bom relacionamento, o último que tu falou é ser interessado. E agora vamos trazer isso para uma reunião. Supomos que nós estamos na reunião de discussão de comitê aqui, alguma coisa nesse sentido. Eu falo isso muito pro pessoal aqui. Eu falo, gente, a gente tem que entender da dor do cliente, conceito básico, do básico, do básico. Então você tem que falar para eles que vocês só existem porque tem alguém com problema para ser resolvido. Mas isso é o ser estar interessado. Interessado nos outros. Exatamente. E quanto mais você está interessado, mais você conhece a dor, o problema, o seu ICP, mais você está alinhado. Eu criei uma das 12 metodologias que você vai aprender aí, Edu, é uma metodologia que eu chamo metodologia AVI, a venda ideal. Eu ajudo as pessoas a criarem a proposta ideal do seu produto ou serviço. Isso pode ser usado para criar uma estratégia de comunicação, estratégia de marketing ou no processo de P&D de um produto. E eu falo o seguinte, qualquer produto, inclusive está aqui essa agenda linda que eu ganhei de presente, qualquer produto e serviço tem quatro só forças invisíveis que estão só pressionando o produto o tempo todo. E quais são? O que você quer vender, o que o cliente quer comprar, o que ele precisa e o que ele efetivamente compra. E nós, como especialistas, você acredita e oferece na sua proposta de valor ideal o que o cliente precisa, porque você conhece a dor muito melhor, porque você é especialista em criar a solução. Mas ele não está nem aí para a proposta ideal, o que você acha, porque você vive a idealização da solução que ele busca. Muito bom. Então eu criei a metodologia para que você encontre pontos em comum dessas 4 forças invisíveis. E no fim você usa a metodologia e você começa aqui com 50 itens e sai com 5 itens finais. Maravilhoso. Que é a intersecção entre as 4 forças invisíveis. Muito bom. Que é o que a gente chama aqui de necessidade e oferta, né? E geralmente pega time de venda, é horrível controlar eles. Porque daí eles entendem da dor do cliente, ou eles imaginam que entendem da dor do cliente. Aí, meu amigo, o que o cliente veio buscar é esta curva. O que eles ofertam é isso aqui. E eu falo, é exatamente nesse gap que tu perde o orçamento. Entre o que o cliente imagina que ele precisa e entre tudo aquela montoeira de coisa que tu enfiou a goela abaixo, quer enfiar a goela abaixo. Né? E nessa linha a gente diz, né, que muitas vezes a gente vai perder a venda porque a gente não conhece bem o cliente da forma que deveríamos. Porque tem venda que a gente perde porque está caro e tem venda que a gente perde porque está barato. Muito bom. Se você não conhece o cliente, tem cliente que dá valor a isso e outro que dá valor àquilo. E a minha metodologia ajuda você a pensar isso. Eu vou ler e eu vou passar para o nosso diretor de produto e comercial para ler também, porque a gente tem uma dificuldade com isso. A gente está bem nesse momento de entender o que é o nosso valor ideal, porque a gente já perdeu para os dois, tanto para quem está alto quanto para quem está baixo. Esse produto, ele não tem um valor de face. Porque cada pessoa que precisa do produto tem a percepção só diferente em relação a ele. Então, tudo bem esse produto só custar 100 e esse só custar 200.
porque esse cara aqui vê valor de 200 aqui. Então você muda alguma coisa no seu... Porque se custar 100, o cara vai achar, puta, isso é vagabundo. Uhum. É a percepção humana. A percepção Sim. é do valor entregue. Sim, muito bem. E para a gente encerrar, que eu sei que a gente tem um tempo contado, a gente tem duas perguntas que a gente geralmente faz no final. A primeira delas é, se tu pudesse voltar atrás, lá atrás, quando o Fernando Seabra começou a olhar para a inovação, começou nesse mundo, e você de hoje pudesse dar de frente com você de antigamente, pudesse dar um conselho, qual seria esse conselho? Essa pergunta as pessoas fazem e eu sempre estou me treinando, o que eu vou falar, né? E eu vou dar uma resposta agora que eu já pensei, mas nunca falei, né? A resposta, o que eu faria eu não mudaria as coisas que eu fiz, mas eu seria mais brando comigo mesmo. Eu me julgaria menos. Uma vez que eu acredito hoje, aos 56 anos de idade, que tudo que eu passei só foi necessário para que eu estivesse aqui agora, fazendo esse talk com você, com esse conteúdo na mão, com o livro, com a imersão, com as palestras que eu já fiz e pessoas que eu já ajudei, né? E eu vivo o conceito de, na minha vida hoje, a tudo dar graças, inclusive às dificuldades que eu passei. E durante as dificuldades, olhando para o passado, quantas vezes eu maldisse, malpraguei, briguei, A gente xinguei, né? Então, eu estou te dando uma resposta, querendo ou não, de advogado, porque eu sou advogado, só também de formação, né? A primeira academia que eu fiz foi Faculdade de Direito, então, inclusive, OAB. Eu quis que essa formação acadêmica só fosse a minha base acadêmica, e depois fui atrás de especialização em mestrado em administração nos Estados Unidos. Então, você em casa, aprenda a ser mais leve com você mesmo, se cobre menos. Entenda que a gente tem que errar rápido, errar barato, mas não fuja dos erros, mas busque aprender com cada um deles. Muito bom, muito bom. E eu pegaria de tempo ao tempo, né? De tempo ao tempo. As pessoas acreditam que é tudo de hoje para amanhã. Se né? deu errado, talvez foi melhor para você. Sim, exatamente. E uma última pergunta seria se tu pudesse dar um conselho para um executivo que nos ouve, tu sabe que o público é muito mais da indústria aqui conosco, qual seria esse conselho para esse executivo? Apesar da gente falar essa frase, mas as pessoas não vivem, né? Realmente, se dê conta que o sucesso de ontem não é o sucesso de hoje e jamais será o sucesso de amanhã. E para combater essa dicotomia, entendo que a inovação contínua, busque conhecimento, leia, se instrua, não goste da sua concorrência. Agradeça que ela exista, porque com ela você vai ser melhor a cada dia. Eu vou trazer aqui a minha definição de ecossistema. E eu trago uma definição de ecossistema de negócios, que é a definição clássica de ecossistema biológico, que foi a primeira vez que a gente começou a usar o termo ecossistema. Somente de 15 anos a cá, a gente tem usado ecossistema como ecossistema de negócios. Ecossistema, para mim, é todo e qualquer ambiente físico, virtual ou híbrido, só composto por partes interdependentes, muitas vezes com interesses conflitantes, mas que podem depender uma da outra para ter sucesso. Essa frase diz que você precisa de um concorrente para ser melhor a cada dia. E se a gente vive num mercado democrático, lei de mercado livre, que é o que a gente quer ter sempre, hoje e sempre, só cada vez mais, você tem a oportunidade de aprender com quem está do lado de lá da mesa e a oportunidade de aprender com quem quer roubar o seu mercado e o seu cliente. Mas seja melhor que ele e não seja arrogante em achar que ele não deveria existir. Ele é o seu professor. Muito bom, muito bom. Mercados conflitantes? Interesses conflitantes. Interesses conflitantes. Isso. Por que a definição? Partes interdependentes com interesses conflitantes.
Entendi. Imagina você estar numa rodovia de 6 pistas. Uhum. Né? Você pode estar na melhor BMW do mundo. Vai passar um Fusquinha meio a meio, só todo detonado aqui. Apesar de você estar na BMW, esse cara, vocês são interdependentes, mas de repente esse cara só fura o pneu e pode vir em cima de você. Sim. Né? E aí se torna interesse completo. Então, só concorrentes no mesmo mercado têm interesses conflitantes. São interdependentes porque um depende do outro para ser melhor a cada dia. Entendi. E entender que isso é bom. Isso é bom. Se tu souber lidar. Isso é bom se você viver inovação contínua. Perfeito, perfeito. E não seja arrogante em relação à capacidade do outro de resolver o problema de um cliente. Seja você inteligente, suficiente e humilde para entender que você pode ser melhor e seja melhor. Muito bom. E a luta, eu vejo, é sempre contra nós mesmos. Eu tenho isso muito comigo, de ser melhor que eu de ontem. E tá tudo bem. E a gente faz benchmark daí para olhar produto. Isso aí. Fernando, gratidão pela presença, muito bom o bate-papo. Queria agradecer o presente também, o livro, com certeza vou ler e depois vou te passar o feedback do que eu achei do livro. E as portas estão abertas quando estiver novamente aí na terra da inovação, da IA. Obrigado. Vou acabar com uma frase aqui para o pessoal em casa. Por favor. Essa frase eu chamo um poema que eu escrevi que se chama A Jornada da Verdade. Tá? E esse é o brilho nos olhos que eu quero ver nos olhos das pessoas que eu mentoro e que trabalham comigo, e diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome de vencer tão grande, a coragem tão presente que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. E quem busca conhecimento, quem valida, quem está atrás, quem está ralando aqui junto com a gente, vai se jogar no abismo que for, que sempre vai ter uma rede para segurar essa pessoa. Mas ela só faz isso se ela tem coragem e entende que sem inovação ela não vai chegar a lugar nenhum. Que o sucesso de ontem não é o de hoje e jamais será o de amanhã. Uau. Com vocês, Fernando Seabra. Gratidão pela presença. Obrigado. E assim, nós encerramos mais um Apocast. Valeu!